Olá e boas-vindas a esta nossa nova análise. A jornada de hoje vai focar no projeto, na análise e nos resultados reais de equipamentos de radiofrequência, preenchendo aquela lacuna histórica entre a matemática teórica pesada e o hardware físico que impulsiona as telecomunicações modernas. É simplesmente fascinante ver como equações totalmente abstratas ganham vida em placas de circuitos reais. Para dar aquele pontapé inicial e preparar o nosso terreno, a gente precisa fazer uma pergunta de ouro. Como é que os sistemas de comunicação conseguem dividir sinais super complexos sem perder uma potência que é absolutamente crítica? Trata-se de um problema de engenharia profundo, mas que foi elegantemente resolvido para sustentar todo o nosso mundo conectado. A nossa rota hoje é super direta e passa por 5 pontos. O desafio dos sinais RF, a mágica da microlinha, parâmetros de desempenho, 4 dispositivos essenciais e, por fim, da teoria à prática. Então, vamos lá. Seção 1. O desafio dos sinais de RF e o nosso problema fundamental. A ideia aqui ilustra brilhantemente como divisores múltiplos amplificadores ligados em paralelo e combinadores trabalham juntos, como um verdadeiro time. O objetivo? Aumentar a potência do sinal muito além do que um único amplificador daria conta de fazer sozinho, literalmente contornando as limitações físicas através de um design totalmente modular. Isso nos leva à seção 2, a mágica da microlinha, onde vamos entender a física por trás de tudo isso. Agora, o que é realmente genial na estrutura da microlinha de fita é a sua extrema elegância e simplicidade. Sério, olha só a composição. Ela consiste basicamente em um traço condutor na parte superior, um substrato dielétrico ali no meio e um plano de terra sólido na base. É exatamente essa geometria exata que conduz as ondas eletromagnéticas. E adotar essa tecnologia de circuito impresso traz vantagens gigantescas para a gente. Apesar de permitir um design absurdamente compacto, ela garante que os custos de fabricação continuem lá embaixo. E tudo isso enquanto diminui de forma superativa aquelas perdas de conexão que iriam destruir a integridade dos nossos sinais. Avançando para a seção 3, os parâmetros de desempenho na avaliação do nosso hardware. Para visualizar essa parte bem fácil, imagina que os sinais de radiofrequência são como água fluindo sob altíssima pressão por uma rede de encanamentos. Os famosos parâmetros S de espalhamento servem justamente para medir, com muita elegância, quanta energia flui para o lugar certo, quanta espirra de volta e, principalmente, quanta vaza para o cano errado. Então a grande sacada é monitorar essas métricas bem de perto, para ter certeza de que esses encanamentos físicos da placa são super eficientes e à prova de vazamentos. Avaliar a perda por inserção, a perda por retorno e a isolação é, no fim das contas, o que define se a placa é um sucesso ou um fracasso. Chegando agora na nossa seção 4, a apresentação de 4 dispositivos essenciais para a nossa análise. O nosso primeiríssimo destaque é o acoplador híbrido de 90 graus, que a gente também conhece bastante como acoplador em quadratura. Esse carinha foi engenhosamente projetado para pegar um sinal de entrada e dividir de forma perfeita em 2 saídas, criando uma defasagem de exatos 90 graus. E é exatamente aqui que o projeto sai da tela e vira realidade. A gente consegue ver visualmente o esquema teórico feito lá no software Genesis, colocado lado a lado com o protótipo em cobre físico, que foi fabricado no laboratório num processo cuidadoso de corrosão. O próximo da lista é o engenhoso acoplador híbrido de 180 graus, o famoso anel Hat Race. Com esse formato de anel fechado, ele cria uma diferença de fase muito bem controlada de 180 graus nas saídas, e dependendo de onde o sinal entra, ele é um mestre tanto em somar quanto em subtrair essas ondas. Entrando no nosso terceiro componente, a gente tem o acoplador direcional. Usando essas microlinhas que correm bem pertinhas, paralelas, a missão dele é roubar intencionalmente uma quantidade bem calculada de potência para o circuito vizinho, manipulando os modos par e ímpar da propagação. Muito legal, né? Para fechar o nosso quarteto, temos o notável divisor de potência de Wilkinson. Ele pega aquele sinal de entrada e divide de um jeito muito elegante em 2 saídas perfeitamente balanceadas e em fase, usando um resistor de equilíbrio fixo ali no meio para garantir uma altíssima isolação. E por fim, a nossa seção 5, vamos dar o salto da teoria à prática e validar essa matemática toda.
Para confirmar que as fórmulas funcionam fora do papel, todas essas placas de microlinha que acabamos de ver foram conectadas a um analisador vetorial de redes de precisão altíssima. É o passo fundamental para medir de forma objetiva como o desempenho acontece ali no mundo real. E quer saber? Os cálculos pesados das simulações acertaram na mosca. A gente comprova isso olhando o comportamento fiel dessas curvas nos gráficos simulados de defasagem. E também nas quedas dramáticas na perda de retorno que estávamos buscando. Olhando os dados de medição finais, fica claríssimo que os modelos físicos em cobre bateram de frente e espelharam a matemática computacional quase perfeitamente. É uma prova irrefutável de como a teoria se aplica de maneira espetacular na prática laboratorial. Aliás, conseguir cravos de aproximadamente 30 decibéis de perda por retorno e de isolação não é qualquer coisa não, hein? Isso indica de cara que esses circuitos estão operando com uma eficiência excepcional, praticamente eliminando qualquer chance daquele respingo de sinal reverso prejudicar a rede. E para fechar com um detalhe super interessante, provar que todas essas topologias complexas de RF funcionam com perfeição exatamente na marca de 2,4 GHz aproxima demais a teoria do nosso dia a dia. Para quem não sabe, essa é simplesmente a mesma frequência invisível que alimenta a maioria absoluta das conexões Wi-Fi do mundo. Testemunhar essa transição limpa de uma equação abstrata para um hardware físico em tecnologia de microlinhas de altíssima performance deixa a gente pensando: quais outros projetos invisíveis estão por aí, nesse exato instante, silenciosamente moldando toda a espinha dorsal das telecomunicações de alta capacidade do nosso futuro? É de explodir a cabeça. E a gente fica por aqui até a próxima análise.